Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a Priscila Ortega e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre substâncias, misturas, moléculas, átomos. Vem comigo! Então olha só pessoal, começando então fazendo um resumão do que a gente viu na nossa última aula. A gente viu primeiro a respeito de átomos e principalmente a respeito da teoria de Dalton. A gente viu então que, de acordo com Dalton, ele fez 3 proposições que foram muito importantes e que foram um modelo base para se seguir depois novos estudos a respeito dos átomos. O primeiro propósito que ele fez foi que o átomo era uma esfera maciça. O segundo era que o átomo ele era indivisível. E o terceiro era que o átomo ele era indestrutível. A partir daí, de acordo com essas 3 proposições, Dalton então começou a estudar um pouquinho mais os átomos. E além disso, isso foi modelo e base para outros estudos de outros diferentes cientistas. Podemos também relembrar um pouquinho que esses átomos, quando eles estão unidos, eles formam os elementos químicos. Esses elementos químicos nada mais são do que aqueles que a gente encontra lá na nossa tabela periódica. Tudo bem até aí? Em seguida, a gente sabe então que esses elementos químicos, quando eles se juntam, eles vão formar moléculas. Como por exemplo, a molécula do oxigênio. Se a gente tem, por exemplo, o átomo de oxigênio unido a outro átomo de oxigênio, então a gente tem aí o oxigênio, que a gente consegue respirar, o O2. Agora, se a gente tem 3 átomos de oxigênio que se unem entre si, a gente vai ter aí o O3, que é o ozônio, que forma lá a nossa camada de ozônio. Vocês se lembram um pouco disso? Agora, o que tudo isso tem a ver a respeito com a nossa aula de hoje, que é sobre misturas. Substâncias, então, quando elas estão unidas entre si, ou seja, quando eu tenho uma unida com uma outra substância, ou seja, quando eu tenho 2 substâncias ou mais que estão unidas entre si, que estão lá juntinhas, eu vou ter o que a gente chama de mistura. Essa mistura, a gente pode dizer que ela se chama homogênea, ou seja, ela pode estar classificada aí em homogênea ou heterogênea. Uma mistura que a gente diz que é homogênea é aquela que apresenta, gente, apenas uma fase. Ou seja, quando a gente olha aquela mistura, a gente vê um conjunto simultâneo, a gente vê uma fase toda unida. Isso então é o que a gente chama de uma mistura homogênea. As misturas homogêneas existem vários exemplos delas, como por exemplo a água e o sal. Se você pega lá a água e coloca uma pitadinha de sal lá na água, você vai ver que a gente vai ter uma mistura homogênea, ou seja, uma simples fase. Se a gente coloca também a água com açúcar, também vai ter uma substância homogênea. Se a gente coloca também a água do mar, mas tirando a areia, tá gente? Só a água do mar, a gente vai ter ali a água misturada com uma série de sais. Também é uma mistura homogênea. Agora, se a gente pegar, por exemplo, as ligas metálicas. Todas as ligas metálicas, por exemplo, também são misturas homogêneas. Essas ligas, por exemplo, pode ser o anel que você usa, aqui o meu anel, pode ser, por exemplo, uma aliança, pode ser qualquer liga metálica. As chaves que a gente tem, que você leva lá para a escola, o seu molho de chaves, também é uma mistura homogênea. Se você vê as moedas também, são todas misturas homogêneas. Todas as moedas que a gente encontra, as moedas de R$1, as moedas de 50 centavos, as de 5, 10 e assim por diante. Todas essas moedas também são misturas homogêneas. O chá, lembra quando tá aquele friozinho que você adora, então aquele chazinho já no final da tarde, quando você já tá pronto para descansar e pronto para dormir? Também é uma mistura homogênea.
Então aí a gente está vendo uma sequência de vários exemplos de misturas homogêneas. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilinho? Ok. Agora você pode estar me perguntando, tá, eu sei agora a respeito de misturas homogêneas, mas e as misturas heterogêneas? O que são então essas chamadas misturas heterogêneas? Como que eu posso diferenciar uma mistura homogênea de uma outra heterogênea? Aí é que tá a sagacidade. Uma mistura heterogênea, então, é aquela onde eu posso ver mais de uma fase. Quando elas se misturam, ou seja, eu posso ver 2 fases, 3 fases e assim por diante. Ou seja, eu não consigo ver uma substância homogênea, uma substância contínua, mas sim eu consigo ver degradês, eu consigo ver fases entre uma substância e outra. O exemplo mais clássico que a gente tem, por exemplo, água e óleo. Todo mundo diz que a água não se mistura no óleo. Exato, a água não se mistura mesmo no óleo. Então isso é uma mistura heterogênea, justamente porque você consegue ver diferentemente as fases. Você consegue ver lá a água embaixo e você consegue ver o óleo na parte de cima. Então, uma mistura heterogênea. O que a gente pode ver também, se você pega água e areia. A água e areia, se você pega lá na água do mar, quando você vai pra praia, e você vai lá na água do mar, se você pegar um pouquinho dessa água do mar junto com a areia que tem lá na praia, você vai ver também uma separação bem nítida. Então você vai ver lá a água que vai ficar na parte de cima e a areia que vai ficar lá no fundinho do seu recipiente, lá no fundo do copo. Então isso também é uma mistura heterogênea. Nesse caso a gente também encontra 2 fases distintas, então a água por cima e a areia por baixo. Agora outros exemplos assim um pouco mais complicados da gente entender. As baterias. As pilhas, elas também são misturas heterogêneas. Mas no primeiro momento eu não consigo ver o que é uma mistura heterogênea. Sim, nesse primeiro momento você não vai conseguir ver mesmo que é uma mistura heterogênea. Mas se você pega, por exemplo, a bateria e corta no meio essa bateria, se você pega a pilha também e corta no meio essa pilha, você vai conseguir distinguir muito bem os diferentes metais que estão fazendo a composição, então, dessa pilha, dessa bateria. Então a gente diz que também é uma mistura heterogênea. Uma coisa que você vai conseguir ver muito bem e claramente: o mármore, o granito. Sabe aquela pedra que fica em cima da pia ali na sua cozinha? Algumas são de mármore, outras são de granito. Então, essa pedra que fica ali em cima da cozinha, ela é uma mistura heterogênea. Você consegue ver a diferente composição do mármore, então você consegue ver ali aqueles diferentes pontinhos que a gente chama. Então aqueles pontinhos pretos, aqueles pontinhos mais claros, isso é uma mistura heterogênea. Na própria cidade, no ambiente em que a gente vive, aqui por exemplo na cidade, no centro urbano, a gente consegue ver muito claramente o que é uma mistura heterogênea. Se você vê, por exemplo, os carros que andam pela cidade, aqueles carros que soltam aquela fumaça preta, isso é horrível. Essa fumaça preta, gente, justamente são partículas do processo de combustão que aconteceu no carro. Então, tá escutando, gente, esse carro? Então, justamente, as partículas que saem, então, do processo de combustão, então, do carro, ou do processo de combustão de um ônibus que passa na sua rua, justamente isso, gente, quando solta aquela fumaça mais preta, que isso se mistura ao ar, isso, então, também é considerado uma mistura heterogênea. Você consegue distinguir muito bem a parte, por exemplo, da fumaça, das partículas que estão saindo, você consegue distinguir muito bem em relação ao ambiente, em relação ao ar que você está respirando. Então isso também é uma mistura heterogênea. Tudo bem até aí, galerinha? Alguma dúvida? Problemas com alguma coisa? Agora vocês podem me perguntar, mas professora, e o leite? O leite, ele é o quê? É uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Boa pergunta, querido aluno. O que o leite é? Vamos pensar. Se você pensar com muito cuidado,
você vai ver que num primeiro momento o leite ele parece uma mistura homogênea. Mas quando a sua mãe, por exemplo, ferve o leite, o que acontece? O leite então cria aquela crosta, aquela camada de nata por cima. Quando ele cria aquela camada de nata por cima, justamente é aí que a gente percebe que ele então é uma mistura heterogênea e não uma mistura homogênea como a gente pensava lá no início. Então, gente, aí, por que então, recapitulando, ele é uma mistura heterogênea ao leite? Justamente porque a gente consegue ver essa diferença entre fases. A gente consegue ver então aquela parte da nata que fica ali por cima e a gente consegue ver o leite que fica ali na parte de baixo. Então, justamente por causa disso, pessoal, ele é considerado uma mistura heterogênea. Além disso, vocês podem estar me perguntando, iogurte? O iogurte a gente pode chamar de uma mistura heterogênea justamente quando a gente coloca, por exemplo, numa maneira microscópica para ver, a gente coloca e vê ali que a gente tem um pouco de gordura do leite, que é a composição do iogurte. Se você tem um pouco de gordura do leite, você consegue perceber que existe essa gordura no leite, então aí já é uma mistura heterogênea. A mesma coisa a gente pode ver a respeito da maionese. A maionese, ela também é considerada então uma mistura heterogênea, justamente porque a gente vê ali partículas de gordura que fazem parte da composição da maionese. Alguns ainda dizem que a maionese, por a gente conseguir ver então de maneira microscopicamente essa composição dessa gordura, a maionese então seria considerado um coloide. Coloide. Mas que diabos então é um coloide? Justamente então esse coloide é quando a gente vê de maneira macroscópica, parece ser uma mistura homogênea, mas quando a gente analisa profundamente, microscopicamente, a gente vê então que isso não é nada de uma mistura homogênea, e sim é uma mistura totalmente heterogênea, porque a gente consegue ver a diferenciação entre então as partículas de gordura que fazem parte da sua composição e o resto dos ingredientes que estão ali misturados. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Problemas por aí? Se não, gente, façam então um grande exercício, que isso vai ser ótimo para vocês. Abram lá a geladeira lá da sua mãe, abram um armário e justamente vamos ver lá o que tem lá naquela geladeira, o que tem no armário, e vamos fazer esse exercício. Vamos conseguir ou tentar pelo menos classificar o que seriam então aquelas substâncias que vocês encontram ou aqueles ingredientes que vocês encontram, que seja, por exemplo, uma mistura homogênea ou que seja uma mistura heterogênea. Se você não conseguir identificar num primeiro momento, olha o rótulo do produto, por exemplo, ele vai te dar uma boa pista para você conseguir identificar se é então uma mistura homogênea ou se é então uma mistura heterogênea. Isso vai ser ótimo para vocês, para que então vocês consigam aí fazer um pouco do exercício de conseguir então determinar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Tudo bem por enquanto, pessoal? Ok, façam então esse exercício. Anotem os resultados ou as observações que vocês fizeram no caderno, que aí a gente vai debater um pouquinho sobre se é realmente uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Mas vocês acham que a gente vai ficar só por aqui? Não. A gente tem ainda mais coisa para fazer. A gente vai ter experimento para fazer. A gente vai ter observações desse experimento para fazer. A gente vai ter ainda relatório científico para fazer. Vocês acham que tudo isso é pouco? É nada, isso é muita coisa. Nas nossas, então, próximas atividades, a gente vai fazer um experimento justamente para a gente conseguir identificar melhor visualmente quais seriam, então, essas substâncias homogêneas, substâncias heterogêneas que a gente tanto está falando nessa aula. Falou, gente? Então essa foi a nossa pequena explicação sobre misturas homogêneas, heterogêneas na nossa aula de hoje. Não acredite que acabou por aqui, viu? A gente ainda segue com a nossa parte experimental. Bora lá? Falou, pessoal. Beijo e até mais. Tchau, tchau!